Esta é a história de como uma equipe investiu mais de 200 milhões de libras, contratou o projetista mais bem-sucedido da Fórmula 1 e aceitou conscientemente terminar o campeonato em 7º lugar. Tudo em nome da maior aposta estratégica do automobilismo moderno. A Aston Martin reuniu Adrian Newey, uma parceria oficial com a Honda e instalações de última geração, canalizando tudo para um único momento, 2026. Mas existe uma pergunta que poucos ousam fazer. O que acontece quando você coloca o melhor engenheiro, uma montadora marcada por traumas e uma estrutura de gestão recém-formada sobre um regulamento completamente diferente? E será que Newey realmente pode operar sua mágica em apenas um ciclo anual? As respostas podem redefinir completamente suas expectativas para o ano que vem. Lawrence Stroll adquiriu a Force India, uma equipe endividada e em recuperação judicial, em agosto de 2018 por 90 milhões de libras. Muita gente acreditou que ele buscava apenas uma vaga estável para seu filho Lance. Quase ninguém imaginava que aquilo era o primeiro passo de um projeto de 8 anos. A evolução foi gradual. A Force India virou Racing Point. A Racing Point conquistou uma vitória com Sérgio Pérez no GP de Sakir em 2020. Em janeiro de 2021, surgiu a Aston Martin, retornando à F1 pela primeira vez desde 1960. Só que Stroll não queria resultados modestos, ele queria erguer um time de campeonato, e isso exigia infraestrutura. Em setembro de 2021, começaram as obras do campus tecnológico em Silverstone. Não era uma reforma, era o maior complexo totalmente novo desde o McLaren Tech Center de 2004. O campus ocupa 37 mil metros quadrados, divididos em 3 prédios conectados. O primeiro abriu em julho de 2023, com design, engenharia, manufatura e sala de controle. O segundo foi inaugurado em julho de 2024, com áreas internas e um simulador atualizado. O terceiro, concluído em novembro de 2024, abrigou a joia da coroa, o túnel de vento próprio da equipe. Ele entrou em operação em meados de março de 2025. Até então, a equipe dividia o túnel da Mercedes em Brackley, como fazia desde os dias da Force India. Agora, finalmente eram autossuficientes. Andy Cowell comentou que o túnel abriu os olhos da equipe, mas que estrutura não ganha corrida sozinha. Era preciso gente qualificada, então o Stroll foi às compras. Dan Fellows saiu da Red Bull para ser diretor técnico. Em abril de 2022, Enrico Cardilli chegou da Ferrari para assumir o cargo de CTO. Em agosto de 2025, Andy Cowell, ex-chefe das unidades híbridas da Mercedes durante o domínio, assumiu primeiro como CEO e depois também como chefe da equipe. O quadro de funcionários saltou dos 405 originais da Force India para quase 700 pessoas em 2022, e com espaço para crescer até 1.000 no novo campus. Depois vieram os movimentos espetaculares. Em 24 de maio de 2023, em Tóquio, Aston Martin anunciou sua parceria de fábrica com a Honda a partir de 2026. Não era um fornecimento comum, era status de equipe oficial, modelo historicamente associado a títulos. O CEO da Honda, Toshihiro Mibe, disse que Honda e Aston Martin tinham a mesma ambição sincera e que iriam trabalhar para vencer campeonatos como Aston Martin Aramco Honda. Para entender o peso disso, basta olhar o passado da Honda. Entre 1986 e 1992, suas unidades conquistaram 6 títulos de construtores seguidos e levaram 5 campeões mundiais: Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet. Em 1988, o McLaren Honda venceu 15 de 16 corridas. Mas o retorno da marca em 2015 com a McLaren foi um desastre. A Honda chegou atrasada no híbrido, o turbo era pequeno, o MGU-H gerava apenas 40 CVs dos 160 permitidos, e a confiabilidade era terrível. Fernando Alonso, em Suzuka, declarou pelo rádio a frase que assombrou a Honda por anos: "Motor de GP2, vergonhoso". McLaren fechou 2 temporadas em 9º. Mas o cenário virou quando Honda mudou para a Red Bull em 2018. A Red Bull deu o que a McLaren negou: integração, proteção pública e liberdade técnica. Os resultados vieram rápido. Max Verstappen venceu a primeira corrida híbrida da Honda em 2019.
No fim daquele ano, havia 4 vitórias. Em 2021, Verstappen foi campeão, depois tricampeão em 2022, 2023 e 2024, todos com motores Honda. Quando o presidente da HRC, Koji Watanabe, explicou por que escolheram a Aston, disse: "Eles demonstraram o maior desejo de vencer", e confirmou que as instalações e contratações impressionaram a Honda. Então veio a bomba. Em 1º de maio de 2024, Red Bull anunciou que Adrian Newey deixaria o time. Todas as grandes equipes fizeram propostas. Newey não é apenas um engenheiro brilhante, ele é o maior projetista da história da F1 moderna. Seus carros conquistaram 26 títulos, 14 de pilotos e 12 de construtores. Venceu com Williams, McLaren e Red Bull. São mais de 220 vitórias somadas. FW14B, MP413, RB6, RB9, RB19 e RB19, todos campeões. O RB19 venceu 21 das 22 corridas em 2023. Em 10 de setembro de 2024, Aston Martin anunciou que Newey era seu novo líder técnico. Segundo estimativas da BBC, 30 milhões de libras por ano ao longo de 5 anos, totalizando 150 milhões, mais 2,5% de participação acionária. Ele começou em 1º de março de 2025 e imediatamente direcionou esforços para o carro de 2026. Em novembro de 2025, a equipe informou que Newey também assumiria o cargo de chefe de equipe. Andy Cowell descreveu o impacto do engenheiro dizendo que Newey se envolve profundamente em aerodinâmica, mecânica e suspensão, que ele está literalmente no CAD e no CFD junto dos engenheiros. A velocidade das mudanças no modelo do túnel de vento nunca havia sido tão alta. A esposa de Newey brinca que ele entra em transe de desenho. Ele próprio diz trabalhar ao lado do time metade do dia. Fernando Alonso, com décadas de experiência, foi claro: Adrian Newey tem mais impacto que qualquer piloto. Agora, o porquê disso tudo apontar para 2026? A FIA aprovou a maior mudança técnica desde 2014, uma reforma total. O MGU-H desaparece. O MGU-K triplica de 120 kW para 350 kW, 470 CVs. O motor a combustão cai para cerca de 400 kW, 536 CVs. O carro passa a usar metade da potência de origem elétrica, hoje é só 20%. O combustível será 100% sustentável e o tanque cai para 70 kg. Na aerodinâmica, asas totalmente móveis substituem o DRS. O modo de ultrapassagem depende de proximidade de 1 segundo e libera energia extra. O assoalho afina 150 mm, o carro sobe, os túneis encurtam, a carga cai até 30%, mas o arrasto cai quase 40%. Peso mínimo desce 30 kg. Fred Vasseur sintetizou: estamos começando algo do zero. Pneus, combustível, motor, chassi, regulamento esportivo, tudo. Isso explica por que a Aston Martin aceitou terminar 2025 com apenas 89 pontos, despencando de 280 em 2023. O AMR25 foi construído para ser uma plataforma temporária. Cada recurso migrou para 2026. Honda acendeu seu motor em dezembro de 2025. A apresentação está marcada para 20 de janeiro de 2026 em Tóquio. Agora existem 3 bases da HRC: Sakura, PID, EUA, Trackside e Reino Unido, Milton Keynes, no mesmo prédio usado no período Red Bull. Problemas? Sim. Watanabe admitiu dificuldades. Bateria leve, motor compacto e potente, nada é simples. Há rumores não confirmados de que Honda pode ter perdido terreno para Mercedes e Red Bull no início do desenvolvimento. E a concorrência é brutal. Mercedes é a favorita. O programa começou em 2022 e tem confiança crescente. Red Bull Ford é um salto gigantesco com mais de 600 funcionários, mas enfrenta perdas de nomes e o desafio de construir seu primeiro motor. Ferrari apostou cedo nos cabeçotes de aço, mas encerrou 2025 sem vitórias e sob enorme pressão pós-Hamilton. McLaren liderou 2024 e 2025 e entra como ameaça séria, com contrato Mercedes até 2030.
Bernie Collins alertou: vai ser difícil integrar tudo no primeiro ano. Lance Stroll admitiu: ainda não temos todas as ferramentas para sermos topo. Vettel disse que Newey não é cura milagrosa, mas pode ser decisivo com o ambiente certo. E o mercado reagiu. O valor da equipe saltou de 1 bilhão em 2023 para 2,4 bilhões em 2025. Alonso renovou para o que chamou de projeto de vida. Aos 43, afirmou: se o carro for ruim, posso ficar mais um ano para fechar bem. Se for ótimo, 2026 pode ser meu último. Esse é o ponto. Um campeão mundial experiente quer uma última chance. O maior projetista da história está construindo o carro. A montadora mais vencedora fornece o motor. E um novo livro de regras põe todos no zero. Testes começam em 26 de janeiro em Barcelona. O campeonato abre em Melbourne. O AMR26 é lançado em 9 de fevereiro. Cada libra investida desde 2018, cada contratação e cada derrota estratégica levam a isso. Vai funcionar? Dizer que alguém sabe seria mentira. São muitas variáveis, muitos riscos e nenhum precedente recente. Mas se funcionar, se Newey repetir o que fez em outras viradas de era, se Honda entregar potência e integração e se o time transformar potencial em ritmo, 2026 pode ser o início de algo gigantesco. E se falhar? Eles terão a estrutura, o motor e os talentos para tentar de novo em 2027. De qualquer forma, Aston Martin já mudou o jogo. Mostrou que é possível construir uma organização de ponta sem nunca ter sido campeã. Provou que visão de longo prazo, paciência e apostas estratégicas podem criar oportunidades que o talento por si só nunca alcançaria. O motivo pelo qual a Aston Martin pode surpreender o mundo em 2026 não é um segredo único, é a união de fatores. Newey mais Honda, mais novos regulamentos, mais infraestrutura, mais o timing perfeito. Uma combinação inédita na história da Fórmula 1.